el auditorio todo, ¿sí? Para que yo pueda mirarlos, admirarlos también, ¿no? Señores y damas, caballeros, muy buenas tardes a todos ustedes. Es con mucho gusto que estoy acá una vez más en la workshop, en el Seminario del Desastre en Respuesta al Terremoto iniciado desde la ONG SAR Chile. Y es con mucho más gusto ainda que miro a cada vez que vengo acá personas tan dedicadas a la misión que es del resgatista, de traer todo que tiene de mejor para auxiliar a las personas. Discúlpeme mi lenguaje, gente. No soy muy familiarizado a hablar en español siempre. Entonces, los resgatistas son las personas que están a dar lo mejor que tiene en sí y un poco más para hacer lo imposible, para completar su misión. Como no me canso de repetir la frase del grande resgatista de la SAR Chile, señor Carlos Jara, la patria del resgatista es el mundo. Señores, vim acá hoy para traerlos las informaciones al respecto de las búsquedas técnicas con los dispositivos más avanzados que nosotros tenemos hoy a trabajar con los resgates. Pero inicialmente traigo a ustedes la información de que todo que empezamos hoy, todo que tenemos como la tecnología más avanzada se comienza antes de todo acá, en la mente. Y arrisco dizer, tengo un palpite que comienza primero acá, adentro de su corazón. ¿Corazón? ¿Corazón o corazón? Coração. Coração. Heart. Então, gente, nosotros tenemos que pensar que al pasado, un grande visionario y quizás una de las mejores mentes de la historia de la humanidad, llamado Arquimedes, dice una frase que es muy malo interpretada y repetida. Las personas dicen, dame una alavanca y yo moveré el mundo. Esta frase no existe, está errada porque Arquimedes nunca lo dice. Arquimedes dice, dame una alavanca muy grande, muy larga y un punto de apoyo bien firme y ahí sí yo moveré el mundo. Porque no sé si usted ha tentado hacer fuerza en algo que no tiene apoyo, como empujar un alto, usted va como un moonwalker, ¿no? Se anda para atrás. No hay apoyo, no hay atrito, entonces tiene que tener la herramienta cierta, pero que tiene que tener lo preparo adecuado y antes de todo eso tiene que tener ¿cómo se dice? La comprensión de qué hace de hacerlo. ¿Cuántas personas acá ya tuvieron las herramientas exactas a mano a hacer un trabajo, pero que por una cuestión de impericia no sabían cómo utilizarlas? O se for a utilizá-la, queimaram uma ferramenta que era 110, passou para 220 e não se sabia. Ou seja, nós somos como, por exemplo, agora, refém da tecnologia e quando a tecnologia se cessa, se falha, nós ficamos como de manos atadas, não? Compreende? Como em meu caso agora, que minha apresentação não se abria em um computador, não se abria em outro, e estou agora a depender de vídeos da internet. Pero no hace mal. Pero no hace mal. Lo más importante está acá y acá. Señores, desde la humanidad, nuestros conocimientos de trabajo con resgate se empezó y desde la época de la antigüedad hasta hoy no se mudó nada. Solamente se cambió la forma y lo trabajo como o esforço que hacemos. Porque, mira, o que nós temos hoje para trabalhar com estruturas colapsadas, como no caso de terremotos, derrumbe ou aluviones, quando as estruturas se colapsam, o que temos para trabalhar? Madeira, temos como martilho, clavos, ¿sí? Y hacemos para erguer cargas pesadas lo mismo que se hacían a la antigüedad, de la época de los egipcios, de los fenicios, de los griegos.
hacemos los cribbing, que son como fogueirinhas de madera, y ponemos punto de apoyo y erguemos y colocamos más y vamos a erguer y rolamos con roletes, con cilindros abajo de las cargas pesadas. Hacemos todo como se hace 4, 5 mil años atrás, ¿cierto? Pero muchas cosas mejoraron, ¿no? Tenemos como la tecnología como la que más gusto. Yo soy formado en física y como un maestro, un profesor de física, una de las cosas que más gusto de decir es las personas que dicen: ¿para qué diablos serve la física, profesor? Porque no me serve de nada. Y yo digo: no serve de nada, pero tú gostas de ficar en Facebook a todo momento, ¿no? No te serve de nada, pero tú gostas de ducharte con agua quente, ¿no? Caliente. Todas las personas gustan, ¿no? Entonces, en ese punto que tenemos que pensar que alguna persona al pasado tuve que iniciar un conocimiento, quizás no servisse solamente para aquilo, quizás estava pensando em fazer outra coisa, como por exemplo os hermanos Lumière. Os hermanos Lumière inventaram uma forma de se captar uma imagem e de projetá-la adiante. Pero em uma entrevista, os repórteres perguntaram: o que se pensa de fazer com essa projeção de imagens? E os hermanos Lumière disseram: não sei. Que pessoas, eu lo contesto, os Lumière disseram da seguinte forma: que pessoas querem filmar-se a si mesmo para projetar-se, para mirar novamente o que já se ha hecho? E hoje nós temos como uma das maiores potências a televisão. Os irmãos Lumière jamais compreenderam que sua invenção naquele momento, que para eles era um roquete que não servia de mais nada, se empezaria a um conhecimento de multiplicação de mídia, de divulgação de informação e conhecimentos muito valiosos e preciosíssimos à humanidade. Lo mesmo os militares em lo sistema integrado de física aplicada de los CERN en la Europa. Se hicieron una red de transmisión de datos a la época antes de la guerra, de la Segunda Guerra, para empezar a transmitir conhecimentos e dados de certos projetos, los aceleradores de partículas. ¿Sí? Desde a época de los anos de 40 e poucos adelante, se começaram a transmitir conhecimentos de um lado a outro, dentro do próprio instituto, de uma sala a outra sala, para que não se perdesse tanto tempo com pessoas a correr caminho, como ele corre caminho, lá, cá. E esta rede, al mucho, se passou para os militares, que depois começaram a cambiar as suas informações devido aos sigilos, e hoje nós temos a World Wide Web, www. Foi o começo de tudo. Então, o que estou a dizer a vocês é que nossos primeiros esforços hasta hoje são os mesmos, pero a forma como, o método como trabalhamos se modifica na questão da comodidade. Temos mais rapidez, mais fluidez, pero que a intenção e o objetivo principal continuam os mesmos. Correto? De acordo? Quem de vocês não tem uma bike ou um carro ou um patins em linha ou alguma coisa que necessite de rodas? Rodilha não, roda, né? Ruedas. Então, eu venho aqui hoje para falar a respeito das tecnologias mais modernas aplicadas à questão dos desastres. Que nós temos hoje? Alguns aqui, já mirei, claro, estive há pouco tempo o representante da ONG e a falar sobre certa tecnologia e também o manejo de combate a incêndios, Marcelo, não? Marcelo, que estuve acá a falar. E, senhores, eu digo hoje a vocês, o que nós usamos como ferramentas principais na atividade de búsqueda e resgate em estrutura colapsada? Pá, a enxada, não sei como te chama acá, a ferramenta de asadón, de arar a terra, ¿sí? Nós usamos baldes para poner as coisas adentro, usamos madeira para sustentar a estrutura,
O sea, nosotros usamos hasta hoy las mismas cosas. Infelizmente, yo tengo que decir a ustedes que nos falta hoy lo investimento para empezar nuevos desafíos. Por ejemplo, nuestro hermano estaba a decir al respecto de la sonda Phoenix, la cápsula Phoenix, ¿no? Que resgató a los mineros del Chile. Lo digo, los protocolos todos que tenían mirado y repasado no sirvieron de nada, ¿no? Para hacer de fato, serviram como base para começar algo do zero, ¿no? E então, eu digo que nós temos que atentarnos, cada um de vocês, porque cada um de vocês quizás sabe mais que todos nós juntos sobre uma coisa, não sobre tudo, mas sobre uma coisa. E quizás uma coisa que você hace, quizás uma coisa que você haça será importantíssimo para toda a humanidade, por toda a existência da raça humana. Mira que hoje nós temos como os drones, compreende os drones? São como os americanos chamam de UAV, é unidade voladora não tripulada, certo? Autônoma. Nós acá nos países que falam espanhol se chamam como os sistemas não tripulados, porque lá em Brasil se chama VANT, veículo aéreo não tripulado. Lo mesmo acá? Sí, sí, os drones. Hoje minha área de trabalho é especificamente acima de duas coisas: de los equipamentos de búsqueda e resgate, como as search cameras e outras coisas mais que estou a desenvolver. E a outra coisa são os drones. Hoje, as grandes potências que trabalham com os drones, desde os Estados Unidos, afuera dos Estados Unidos, temos como de produção autônoma e não, por assim dizer, não institucionalizada, como pessoas que trabalham como em la oficina de sua própria casa, ao fundo. Temos como a China, a Coreia, os países do norte da Europa como Finlândia, Suécia e Suíça. Pero lá, os países de arriba, sí. E nós temos também como o Canadá, na América do Norte, e agora a mim em Brasil desde o ano passado que estou a começar um trabalho e só não está mais evoluído como tudo que nós compreendemos por falta de participação de pessoas que têm como participar em relação ao efetivo, a dinheiro, porque trabalhar com coisas importadas e com possibilidade de sistemas que têm que se cambiar ou se fazer adaptações é muito complicado hoje para quem não tem investimento. Tenho um vídeo acá. Puede mirarlo, déjalo pasar. No, se pone al inicio solamente. Sí, no se necesita de sonido, pero hay un video. Se puede cerrar lo punto de este pop-up, sí. Se quedó a no pasar nada, quizás porque la internet se cayó la conexión por causa del horario. Pero, mire, nosotros tenemos hoy una posibilidad de hacer drones, todo comprende drones, ¿ok? Con valores muy, muy levianos y bajos, muy, muy adecuado a la posibilidad de cada persona. Oh, mire, no hay nada de mal, no. Después pongo los links para que ustedes busquen, ¿cierto? E temos como que hoje drone sale como o preço de los atuales que são vendidos por las empresas, las agências que trabalham solamente para o governo, como de 50 a 150 mil dólares. Podemos comprar na semana que vem? Não? Então, são coisas impraticáveis para nossa realidade. Eu falo isso porque nós em Brasil temos duas notícias, uma boa demais e outra ruim demais. A boa demais é que o Brasil da América do Sul, com todo respeito, é um dos países mais ricos que há.
en recursos. La ruin de más. Y junto a esto tenemos el Chile como un país que sufre con el problema de, por ejemplo, de energía ser mucho cara, porque para la producción de su propia energía se consume muchos recursos naturales como carbón, ¿no? Y muchas otras cosas. Pero nosotros no tenemos acá condiciones de investir en muchas cosas más, como por ejemplo el Brasil tiene. Pero lo inverso se completa también. Brasil tiene muchos recursos, pero tiene mucha corrupción, mucha gente a ganar su dinero, a saquear el dinero público, y con eso nos tornamos más pobres que quizás los países más pobres que hay en el mundo. Enquanto usted acá en Chile, que no tiene tanto recurso desde el gobierno para trabajar, se consegue tener equipos especializados que yo tengo mucho orgullo de hablar, que son reconocidas en todo el mundo. Yo estuve en la Italia, en la Alemania, Francia, yo estuve en Portugal, y en todos los países lo conocen los servicios de rescate de la ONG SAR Chile. Todos conocen, como en la América del Sur, una potencia y referencia de trabajo con estructuras colapsadas, con situación de desastre como la ONG SAR Chile. Y tengo mucho orgullo de decir a ustedes que hoy hago parte de la SAR Chile y tengo como un destacamento avanzado de la SAR Chile en Brasil, y por eso digo, el camino más primero, más inicial es este. Es buscar la comprensión, déjalo lembrar la palabra. Sí, la capacitación a través de los conocimientos que son ofertados por los sistemas, sea la SAR Chile, sea los gobiernos, sea cualquier tipo de conocimiento que se compartilhe en la internet o por medio de emails, por correo electrónico, se adquieren el conocimiento. Porque hoy nosotros vivimos, sí, hoy nosotros vivimos una realidad. Solo un rato. Y la realidad nos dice lo siguiente: si nosotros no nos preparamos para los desastres, como lo dice nuestro amigo desde Argentina, de Buenos Aires, ¿no? Que está ahora muy ocupado. Dice que, hermano, usted dice una frase muy importante sobre a respecto de la capacitación. Si nosotros no nos prepararmos por una tragedia, al próximo año no va a ser igual, será peor. Esta es una frase muy fuerte, señores, muy fuerte, porque si nosotros no tenemos como condiciones de aprender con nuestros errores, con nuestras dificultades del pasado, y de ahí viene la parte más importante de las misiones, quizás la más importante, llama-se debriefing o briefing final, que trata de usted pegar tudo que funcionou e fazer uma espécie de procedimento para que aquilo se continue a acontecer, a ocorrer, e fazer o debriefing para dizer o que não funcionou, por que não funcionou, e se há algo que pode quizás ter funcionado, compreende? Esta é a parte mais importante. Vamos a ver um pequeno vídeo de uma coisa, não vai? Eu não lo queria. Hey everybody, it's Lon Seidman and we're back with a little bit of an Puede tirar los sonidos, ¿no? here at AR Drone Flight Recorder. If you recall, this is Puede sacar los the orange sonidos. thing here. This is the E é o seguinte, esse weón está a dizer que ha hecho un sistema de GPS donde se pega un juguete de crianza, un brinquedo llamado AR Drone, o sea, AR Drone, que es un dispositivo controlado por iPad o iPhone, y hoy hay como se comprado a la internet por precios levianos como $300, como $200. Y este equipo, mira, este es solamente un brinquedo que fue convertido para un sistema de búsqueda un poco más cualificado. Acá está al pantalla abajo está la visión del dron, y arriba las trayectorias 3D desde la máquina, están a ver. Y ahí las personas dicen, sí, pero ¿qué quiero yo
con un brinquedo, un juguete de este. Señores, para la mayoría de las personas esto es solamente un juguete. Pero para una persona que tiene un poquito más de visión en un ambiente colapsado de estructura con espacio confinado, se sabe que si tiene una transmisión adecuada, usted tiene como pasar o sinal para que o drone haça a búsqueda, você está economizando algumas coisas. A primeira, tempo. A segunda, você está economizando dinheiro de muitas quantidades. E eu lo digo porque alguma cá tem perro de resgate? Alguma cá tem perro? Como K9, K9? ¿Sí? Compreende? Senhores, o perro de resgate se trabalha por dois motivos. O primeiro, tem o faro mais apurado, mais especializado, como 240 vezes mais células olfativas que o ser humano, certo? Pero a qualidade do serviço de lo perro não é solamente por isso. O serviço do perro é, dentre outras coisas, por exemplo, eu trabalho com estruturas que estão colapsadas, é para garantir essa segunda parte, que é a vida do resgatista. Porque nós todos sabemos que a vida do resgatista, pode dar uma pausa momentânea, a vida do resgatista, senhores, não tem preço. Perro, por mais caro, por mais que tenhamos a condição de afecto, de amor por lo animal, porque nós temos sim, perro se custa quizás $1.500 al mês para se sustentar, para que se exista, pero quizás $1.200, $1.500 al mês. Al Brasil é dessa forma o perro de resgate. E são gastos muito altos, pero que entre a vida do perro e a vida de resgatista, do perro vem primeiro. Se pode, por assim dizer, se pode sacrificar a vida de perro, pero não de ser humano. E da mesma forma, não se deve jamais sacrificar a vida de resgatista para salvar a uma vítima. Nós sabemos que o que hacemos para que os outros possam viver. Isto é uma frase lista, é uma frase que todos nós temos em nosso coração hasta a morte. Pero na realidade, uma das coisas mais importantes que temos que pensar é que temos que fazer as missões, salimos como seis, voltamos como seis. Não podemos, a partir de uma vítima que está vitimada, que já está como 50% de chances de não conseguir garantir sua vida, não podemos colocar 1, 2, 4 vidas em jogo. Não se é listo isso, não há êxito em uma missão que você, para salvar morrer como 4, ou como 2, ou 1 contra 1, também não há êxito. Então, o drone serve para uma coisa: efetivar que assegurar que você está a ver tudo que se passa dentro de uma estrutura, sem se poner em risco a vida do perro, que custa como $1.500 al mês. Você pode comprar um drone por $1.500 e ainda te sobra dinheiro para o frete de envio acá. E ainda se toma umas gasosas para comemorar. Ou quizás um casileiro del diablo. Então, eu estou a dizer o quê? Que nós temos como ter tecnologias que você tem como, dentro de uma estrutura colapsada, passar uma máquina e por onde a máquina passou. Aí vem a parte do GPS em 3D. Ela te mostra exatamente o ponto onde a máquina está a adentrar, por onde sair, aonde não há ninguém, nenhuma pessoa, aonde há pessoas, ou seja, você tem como plotar em GPS em 3D aonde estão tus prioridades, qual a distância em metros, que tem que fazer sem poner em risco a vida do perro ou a vida do ser humano. Compreende isto? Uma parte importante. Outra coisa que há que eu tenho hecho juntamente com os drones é cambiar as partes originais que lo ven. Por exemplo, há as câmeras que ven o drone, uma à frente e outra abaixo. Por gentileza, busque minha bolsilha, minha bolsa que está acá dentro, se poderia me ajudar, está lá onde ha hecho as inscrições. Há dois bastões de hierro e está como pendurado em um. É toda negra, parece comigo.
Señores, y yo estoy a decir sobre esto porque tengo algunas cosas que pueden ayudarlos a la mejor comprensión. Entonces nosotros tenemos ese sistema y podemos cambiar las cámaras que ven como una definición un poco baja. Podemos colocar cámara HD y podemos colocar como cámara de infrarrojo. ¿Alguno acá trabajó con infrarrojo? Afuera los militares. ¿Sí? Señores, hoy en una misión de búsqueda y rescate, los dispositivos de infrarrojo son especialmente esenciales por algún motivo. Lo primero, la visibilidad en espacios confinados quizás es muy difícil y por muchas de las veces las lanternas no te dan la clareza de una imagen a la distancia a donde usted no puede adentrar, a pasar. ¿Sí? Una otra cosa, las cámaras de infrarrojo captan cosas, gracias, captan cosas como los sistemas de calor, de calentación de los cuerpos. O sea, quizás una persona está atrapada y usted no está a ver porque está coberta de polvo. Gracias, Señor. Una cosa más. Hay una mala de caladora afuera. Trae a grande. ¿Qué? Entonces, señores, opa, aló, ¿están a oír? Ahora sí, ¿no? Tal vez, ¿están a oír o no? ¿Dónde está el micro? Acá. Hey, ahora sí, ¿sí? Ok. Entonces, estoy a hablar que nosotros podemos, como al caso de las imágenes de los sismos de 2010 en Puerto Príncipe, lo Haití, todos acompanharam la situación del terremoto de Haití en Puerto Príncipe. Señores, sin como se dice, demagogia, es muy fácil mirar una persona negra al medio de una multidão o de un local que está colapsado. Mi madre es negra, yo soy 50% de sangue negro y los otros 50% lo culpo a mi padre. Mi padre es griego y yo tengo una molestia muy grande, como una deficiencia física. No puedo afeitar la barba y ni cortar el pelo. Gracias, señores. Solamente un instante. No carrego bombas acá. Solamente algunos dispositivos importantes para empezar las tecnologías adaptadas. Ups. Entonces, tengo acá algunas informaciones al respecto de lo que el drone hace. Permiso, señores, para adentrar acá, para descer, bajar. Yo voy a demostrar algunas cosas que en otra época acá trouxe o drone original, pero que de la última vez hasta hoy, nuestro drone fue comido por una perra de rescate. Se miró y dice, esto debe ser delicioso, saboroso, ¿no? Sí, y es una perra chilena. Voy a dejar pronto. Solo un instante. Ya voy a poner solo para demostrar a ustedes. ¿Es este? Sí. Señores, esta es una plataforma que yo tenía solicitada a una empresa que trabaja con software, con aplicaciones, que hiciese específicamente para que yo trabajase con estructuras colapsadas a través de drones. Y mira, comprendo, yo hice como lo envié cartas a muchos otros institutos que me contestaron. Y yo fico mucho grato por saber que las empresas externas y extranjeras trabajan mucho en pro de las personas que tienen trabajos serios con cosas que son extremadamente importantes, como por ejemplo el rescate al mundo.
las personas afuera tratan los servicios de los voluntarios principalmente con mucho respeto. En los Estados Unidos yo llegaba como todo calavera de negro así, y las personas acá en Brasil dicen, usted va a ser preso como un terrorista. Y yo llegaba lá en los autobuses o los carros de la policía y solicitaba, por gentileza, ¿dónde fica Randall Island? Porque soy un resgatista y necesito llegar allá. Oh, ¿usted es resgatista? ¿Usted eres resgatista? Sí, yo soy. Entra acá, los carros de la policía, entra acá que yo lo dejo allá, el autobús. Entra acá que yo no paso allá, pero te pongo cerca y te digo cómo hace para llegar. O sea, se trata muy bien. Entonces, la empresa la contesté y ha hecho un software que trabaja justamente con los mismos, la misma imagen de un drone real con todos los aparatos. Para estruturas colapsadas, utilizamos esse tipo que fica ao lado arriba, acima à esquerda, porque nós trabalhamos com esse, porque há em volta dele uma coisa chamada hull, que é como uma proteção, um casco. E eu disse, quero um espaço que pueda trabalhar com uma estrutura colapsada, como se estivesse dentro de um túnel, onde há coisas e muito trabalho para se passar de um lado a outro, e a pessoa me desenhou um túnel exatamente desse jeito, pero que como eu não tive contato e não mostrei as fotos de o que necessitava, o rapaz ha hecho um túnel como uma coisa enorme, como um túnel muito alto. Vamos ver se está a funcionar, senhores. Não sei se está correto acá, porque quando se acessa com a internet se cambia as coisas. Mira, este é o drone, certo? Acá são as câmeras. Esta é a câmera dele. Esta é a câmera abaixo. Estão a ver? E é exatamente desse jeito que funciona. Acá é uma terceira câmera que não existe, é como virtual. Pero hoje nós temos sistemas que fazem coisas similares, pero físicas. E nós fazemos o quê? Nós fazemos isto. Temos que cambiarlo e trabalhar com o sistema de tilt. Eu posso volver e fazer o movimento junto e extremamente intuitivo com o que hago com o iPad. E isto é um sistema muito aplicável. Mira, eu vou parar acá, cambiar a visão. Esta é a visão principal da pessoa que opera. Este é do drone, mira. Ups. E acá é a visão abaixo. Ups, uma mais. Então, eu posso mirar, virar. E hoje trabalho desta forma. Sem mais modéstias, eu vou. Ups. Mira, se tocou lá e se desliga. Que faço? Empiezo a ligar novamente e assim lo hago. E aqui lo hago uma broma porque sou como um especialista nisso, não? Então, especialista demais que vive bater. Então, senhores, estou solamente a mostrar a vocês o que uma pequena máquina pode fazer num espaço confinado, que é extremamente importante para uma equipe de busca e resgate. Estão a compreender? E assim posso ir a donde quieras. A um custo mínimo. Hoje, um drone deste tipo, deixa-lo mostrar. E vuelvo a dizer uma vez mais, mira, se pode cambiar as câmeras para saber exatamente o que há arriba, abaixo, como por exemplo, pegar a mesma configuração, em um caso, e trabalhar em um ambiente externo. Mira. Solamente para que vocês compreendam o que se hace. Estão a ver?
Essa é a câmera frontal dele. E nós podemos trabalhar assim. Eu posso me poner a bajar. Por exemplo, há uma vítima. Ups. Sobe. Frente. ¿Están a ver la sombra? Puedo simplesmente chegar acá e bajar completamente. Vuelve. Suave, não? Mira. Lá está. Olha minha cabeça. Então, senhores, estou a mostrar somente isto como uma espécie de software de aplicação, porque como todos os dispositivos que nós temos como um valor um pouco mais alto do que podemos gastar, temos como que treinar primeiro em um ambiente virtual para depois ir ao ambiente original. Nós temos hoje como trabalhos com robots por todo o mundo. Esta IEEE é uma organização internacional que trabalha com drones. E nós temos desde drones para brincadeiras de roquetes de criança, de niño, como para aplicações extremamente militares, muito importantes, assim que de cordas. Nós temos como os hexapods. Deja um instante. Dejo sacar o láser. Onde está o láser? Acá. Esses sistemas acá arriba são os hexapods, ou seja, hexacópteros, porque tem muitos, como se diz, muitas hélices. Acá nós temos sistemas de partes independentes, ou sistemas que chamamos de snake, porque se funcionam como cobras. Estas, a estrutura colapsada, são muito buenos. O problema é que hoje temos como muito pouco autonomia e falta velocidade para esse sistema funcionar e listo para estruturas colapsadas. São muito aplicáveis aos sistemas de trabalho com espaços confinados para empresas, por exemplo, passar dentro de tribulações ou fazer serviços pequenos. Que mira, por exemplo, isto. São imagens de los sistemas com suas aplicações, dentre outras coisas. Acá parece um trem, não? Ops. A conexão acá se soltou. Está de volta? Dígame. Sim. Temos sistemas como mais aplicáveis. Oh, não quero vídeo. Desculpe, o laringoscópio não está muito listo. Acá tenho relacionados. Mira solamente essa foto, senhores. Estão a ver? Acá é um sistema simulado para mostrar a todos vocês como um robô deste pode passar por dentro de um espaço confinado, ir arriba e ir abaixo, e vai se plotando os pontos de onde há as flexões. Então, você pode passar como 10 metros, que naquele ponto sempre vai ser a curva, ou você vai subir ou baixar, e vai ser tudo. Este daqui é um drone que trabalha com serviços de metalmecânicas em espaços confinados. Correto? Mire a versatilidade para passar por... Sim, claro, na pantalla é muito simples dizer sobre a versatilidade. Para passar por os sistemas mais difíceis. Estão a ver? É muito efetivo. Esta parte acá é o drone. Já é de outro modelo, quadrado. Estão a ver?
Há alguns mais interactivos que estes, como por exemplo o caso déjalo virar este. São os sistemas aplicáveis ao exército. Hoje nós temos como estes chamados de grande perro, como big dog, ou como mulas, porque se carrega como a mochila de 4 homens. Senhores, sabe quanto se pesa uma mochila de um militar? Por gentileza, senhores. Uma mochila de... Quanto? 14, 15 é uma mochila leviana, pero, por exemplo, para uma situação de guerra mesmo, com armamento, com munição, sobe a 30, não? Aumenta como a 30 quilos, às vezes 40, não? Então, pensa uma pessoa carregar 30 quilos de peso em sua costa. Alguém aqui sabe, são como 6 sacos de açúcar ou de arroz de 5 quilos, ¿sí? Então, senhores, é muito peso, muito peso. Então, se você tem uma pessoa que vai trabalhar com uma mochila em suas costas, uma bolsa em suas costas, mas um fuzil e tem que estar listo para trabalho, é terrível para pensar nisso, para trabalhar, para pelear, para guerrear. Então, a mula carrega todo isso para ele. Mira, é um sistema completamente autônomo e não anda como assim, como aquela coisa, porque os vídeos não estão carregados corretamente. Se tem um sistema de giroscópios, que são sistemas que alinham sua posição em relação ao tempo real. Os vídeos dos homens fazem isso, se dão golpes com o pé, que ele vai de lado, se escorrega para cair, mas nunca se cai, nunca. Eles são hechos para nunca cair, certo? Cair, como se diz? Temos também, acá, tem as imagens para os vídeos que não se abrem, pero que, enfim. Há alguns sistemas que também são importantíssimos para a busca de resgate, como este, onde está você? Acá. É tão importante para o sistema de busca de resgate como para o sistema de segurança pública, como a polícia. Estão a ver? É articulado. Acá há uma garra. Mira. Estão a ver a garra? Ou seja, esta garra acá se permite que se saque coisas, que se levante, que se erga. E acá abaixo tem como outros braços que se sustentam, que se levantam para passar obstáculos como buracos, como escadas, como pedras e outras coisas mais. Algumas fotos do mesmo sistema, senhores. E algumas aplicações mais utilizáveis a nós, como por exemplo os VANTs, que são os veículos aéreos não tripulados. Deste tipo, eu tenho o desprazer de dizer que já destruí um HUL, que é um casco deste, porque é muito técnico e muito difícil, coisa que já não se configura com tanta dificuldade com um quadricóptero. Com um quadricóptero, você consegue passar abaixo numa estrutura como 30 centímetros. Você consegue baixar, ficar estável, parado, consegue se manobrar adentro, consegue se passar no espaço. E este em específico tem como 60 centímetros, como dois pés de ancho. Ou seja, é uma estrutura praticamente do tamanho de um ser humano, de um resgatista, certo? Se te passa o drone, passa a pessoa. Se não passa o drone, não só se for um mascote, não? Mais delgado. Então, senhores, nesse sistema, quando se vai arremessar o drone, alguns drones aí na internet que se acabam todo, como $35 mil jogados ao lixo. Se quebra quase tudo, as partes mais sensíveis também se vão abaixo. Por isso eu digo que hoje nós temos a condição de fazer ferramentas mais efetivas com menos efetivo. Compreende? Déjalo ver, acá se tem mais algum outro. Mira, há drones de todo tipo, pero os mais importantes para nós talvez sejam juguetes. O hexapod arriba, hexacóptero. Esses sistemas, vocês miraram quando
quando se foi mostrar a planta de Fukushima, se mira completamente um sistema de drone. Eu não mirei qual era, se era um hexapod, um hexacóptero, um octacóptero, pero que era um octopus. Sim, porque se carrega uma câmera de alta definição, com muito peso, e se tem uma autonomia do sistema muito boa. Esses são os arduinos que chamamos, que são as placas controladoras. Quais são não, obrigado, os relacionados? Este acá se transforma em uma coisa muito importante, porque é uma figura que chamamos como bee, como abelhinha, que pode ser um drone exatamente deste tamanho, deste ancho. Não estou a fazer um ha para vocês não, tá, senhores? É assim. É um equipo muito delgado, muito chiquitito, que é muito bueno para estruturas colapsadas. Se transmite as imagens e hace de fazer tudo. Este em específico é um pouco maior e se carrega pesos, se consegue desatrapar pessoas, por exemplo. E neste ponto tenho que tirar o chapéu, mas não uso chapéu, uso como clavina, não? Para os coreanos e os estadunidenses, que são os que mais investem em tecnologia de drone. Os coreanos têm hoje como um macaco hidráulico, aquele que se levanta carro, como se chama macaco? O sistema que arriba carro, automóveis. O sistema que põe abaixo para trocar a roda. Jack, sim, macaca. E nós temos hoje um sistema hecho por coreanos que se faz assim. Ele se adentra à estrutura como o tamanho de um data show, como assim. Certo? Mais ou menos deste tamanho. Desculpe. Assim. E ele se faz isso, se move à frente, arriba, aí à frente, aí se abaixa, aí hace assim e hace sendo assim. Ou seja, ele se levanta uma estrutura e se cambia à frente, se abaixa. Aí se volve, se levanta a estrutura, se cambia à frente e assim progressivamente. Com dois desses, funciona como os airbags, as almofadas pneumáticas que se erguem e cria um espaço para que se saque uma pessoa abaixo de muitos quilos, como toneladas de quilos, sem se retirar todo o peso arriba, porque nós compreendemos como uma operação de resgate que tem uma pessoa atrapada aqui abaixo, temos que debriar tudo arriba para que não se dane a pessoa, não se danifique, correto? Então, esses sistemas são extremamente importantes para nós. Isso foi eu? Ah, sim, la barba. Barba? Lo pelo. Como é o nome disso? Barba? Beard. Barba. Hoje, junto com estas coisas, temos que eu vou a falar para vocês, senhores. Não agora. Agora só vou falar e depois vou a mostrar. Este equipo hoje, quem trabalha com construção civil, com hormigão armado? Quem já trabalhou? Quem em seus cursos de trabalho com estrutura colapsada já teve a oportunidade de pegar um driller, uma broca, um martilho rotativo e furar um hormigão armado? Senhores, um hormigão com este ancho acá, para se romper de acá hasta cá, uma coisa de 10 centímetros ou 12, se demora como 15 minutos para se fazer um furo de hormigão armado de forma hecha com os padrões de qualidade. É muito duro, muito difícil. E se no meio desse hormigão você encontrar uma barra de aço, um acero, um ribar, se você encontrar aquilo, você tem que dar graças a Deus por não se danar a broca, a punta da broca, e tem que se retirar a estrutura, a broca e começar tudo de novo. Ou seja, você vai gastar como meia hora para fazer um furo e se rezando para que não se dane a broca e para que não se encontre outro acero, outra barra de aço ao centro. E esse equipamento te permite escanear uma estrutura e saber se há acero e aonde está exatamente o acero. Qual o ancho, qual o diâmetro, qual a bitola dessa barra de hierro e quanto há a fundo ou acá. Quanto que está dentro e qual é o diâmetro. E lo diz se é hierro, aço, cobre, alumínio, madeira,
PVC, que é o plástico, não? E se há cabo elétrico com energia passante. Consulto a ustedes, ¿es una herramienta buena para se trabajar? Sí, es una herramienta que vai economizar tempo e trabalho, esforço e consequentemente, a vida de quem está adentro, esperando por o trabalho. É importante, senhor. Temos também, parece cajero viajante, como se chama acá? Mascate, que vende as coisas. Desde o Brasil temos como uma grande dificuldade, te conheces, né? Temos uma grande dificuldade com desastres, porque onde vivo no Brasil há muitas inundações, como aluviões acá, flood, quando a água se sobe a altíssimos níveis. Em minha cidade onde vivo, agora, hasta mês atrás, tivemos como 14 metros e 200 de água arriba do rio. É quase a altura deste ancho, deste teto, a mais. Vocês conseguem compreender quanto de água é isto? É muita água, senhores, na cidade, em alguns pontos. Então, as redes elétricas se tornam uma maior ameaça, porque eu tenho que falar sobre este exemplo novamente. O procedimento de emergência que nós utilizávamos, porque estávamos a passar de barco por debaixo da linha eletrizada, pero sou físico, e como físico compreendo que há uma coisa chamada arco voltaico. Você compreende? A teoria de arco voltaico, de eletromagnetismo, diz que você não se necessita você tocar um objeto eletrizado para que você faça contato e tenha choque elétrico. Basta estar cerca desse campo elétrico magnético, sim? Ou seja, não preciso tocar no cable de energia, pero se passo ao ponto que se hace contato, estou morto. Então, para isto, os americanos inventaram não é propaganda de equipagem, tá, gente? Mas se inventaram o que chamam de hot stick, o bastão que se capta energia, é como sonar, não é para chegar lá na hora e dar-lhe na cabeça. É sonar que se capta, acá há uma cápsula extremamente sensível, como contador Geiger para a radiação, pero este capta energia eletromagnética. Ele se capta energia de ponto frontal que tem que chegar, encostar para saber se há energia ou não. Ponto que é médio, que se capta energia a uma distância mais curta, e o ponto que se capta energia a todos os pontos. E tem sinal visual e sonido terrível, porque como estamos com EPI, temos que compreender que tem que ter uma frequência muito alta. Então, ele se funciona assim. Se necessita, por exemplo, de buscar a energia em algo que você tem a certeza que está a adentrar e tem que passar, por exemplo, a fazer furo com a broja, com a furadeira em uma parede, e se passa o sistema para saber se há energia ou não por os cables. Por exemplo, acá, está a dizer que há energia neste ponto. Nesse esta não, mira, na área, energia baixa. Então, senhores, esse é para distâncias muito cerca, para uma distância um pouco mais de segurança. Nós podemos passar, por exemplo, a um sistema que se capta, por exemplo, vou utilizar acá que está mais próximo, que você não se necessita de tocá-lo, pero que se está aí cerca, acá as pilhas não estão a ajudar, certo? Não estou a encostar, pero mira a cadência. Se ficar intermitente, sai correndo no disparo, sim? E o sistema de alta que não precisa apontar a nada, está a dizer a mim, acá tem energia. E digo a vocês, penso paguei como $500 aos Estados Unidos. Pense que é uma ferramenta cara, pero é importante para nós que trabalhamos, por exemplo, com água. Senhores,
o procedimento de segurança, quando nós não tínhamos o hot stick em Brasil, era assim: vamos a passar com o barco abaixo da água, certo? E as pessoas de Star Chile vão dizer: lá vem cefas com a piada do ano passado, pero é a mesma. Não é piada, é real. Hoje parece piada. Quando nós estávamos a passar por la rede de energia, não sabíamos quanto se havia de energia e se o arco voltaico seria muito largo. Então, realizávamos um procedimento de segurança. Nós nos deitávamos assim ao barco e poníamos as mãos assim, e o procedimento de segurança era: Padre nosso que está no céu, santificado seja. Deste hecho, esta é nossa forma de segurança, porque não há outra forma, Senhor. Você não sabe se vai morrer naquele momento ou não. Não se sabe. Certo? Era dessa forma que hacíamos lá. Pero hoje, estou a passar com ele na alta. E se me vuelvo a qualquer ponto, opa, para cá não. Compreende? É um sistema de muita segurança. Então, uma coisa que aprendi com o resgate é que a segurança é o ponto principal. Se se segue os protocolos, não se morre. Ninguém. Nenhum. Ou melhor, se morre menos, não? Sim? Sim. Tenho acá, déjalo ver, um sistema de night vision de infrarrojo. Este sistema em específico é de la geração 2.5. Não sei como é o sistema hoje utilizado por la policía ou de Chile ou por lo exército, pero esse sistema acá hoje no mundo todo é o mais avançado para civis, porque hoje há a tecnologia 3.0 e a tecnologia 4.0. Pero la 4 só é em los Estados Unidos, que é uma coisa como del filme de Iron Man, de Homem de Hierro, Homem de Acero, que se baja um visor e se mira coisas virtuais que fica assim como piscante, assim. Este é o sistema 4.0 hoje. É uma lente que se baja como na viseira e se tem coisas assim e se trabalha com realidade aumentada. Pero que aquele hasta então é solamente para as Forças Armadas Americanas. E o que tem de mais moderno hoje para os civis é isto. É um sistema de 2.5 que trabalha com uma renderização de imagens com 420 metros de acuidade precisa em lo escuro total. Pero 420 metros você consegue fazer coisas impossíveis, como por exemplo encontrar literalmente uma agulha, uma aguja, um palero ou um animal pequeno como um ratito ou com uma mosca, um mosquito que está a voar. Esse sistema tem como um fixador para trípode e tem como algo que é muito importante para nós que trabalhamos com búsqueda, pontos de como se diz, de extensão da imagem. Ou seja, algum de vocês aqui quando se usa binóculo, mira, olha, que lindo, venha ver. Aí passa para a pessoa, ¿dónde? E você mira de novo, só um instante, espera aí. Está bem aqui, mira, acá. Senhor, não existe isso a longa distância, não tem como se mexer. Portanto, tem que se ter um trípode. Se põe o trípode, se põe a extensão do cabo para um visor externo e se mira exatamente onde se necessita. Algum de vocês já trabalhou com missões noturnas, como não noturnas com isso, digo de fazer um resgate e tem que se encerrar a missão porque não se trabalha no escuro. É impossível, é peligroso. Então, com isto se garante muito a eficiência do trabalho com a equipe, certo? Porque se for um amigo, um companheiro de trabalho meu que está atrapado, eu trabalharei hasta a madrugada com toda a segurança, pero que tenho que ter as ferramentas corretas. Sim? Esta é uma ferramenta muito importante.
tiene como un colimador acá de baja luminosidad y este otro acá, grande que con 420 metros. Pero la distancia máxima es de 1200 metros tranquilo. Pero con acuidad, 420 metros de visión perfecta. Estará a la disposición todos los equipos para mirarse trabajar en nuestra workshop, ¿sí? No estoy... ¿Cuánto? Como $520. No es tan caro. ¿Cuál? ¿Cuál? Un 3.0 para civil. Sí. Qué bueno. $4.600 un de generación 3 para civiles. Muy bueno. ¿Cierto, señor? Ahora, para finalizar, tenemos una herramienta que es para mí la más importante que tenemos en el espacio confinado. Tengo más cosas acá, pero que para no me alongarme mucho. Nosotros hoy tenemos al mundo la necesidad de tener una cámara que se pase en estructuras muy delgaditas, ¿no? Para hacer la búsqueda. Señores, volta a dar lo ejemplo de lo hormigón armado. Pense que es muy simple usted pegar y abrir un furo en una pared de yeso o de madera para mirar si hay alguien adentro de un bolsón de vida, un void, que nosotros llamamos void, ¿no? Voids, los voids, bolsones. Pero si usted trabajar con concreto armado, hormigón armado, no hay cómo hacer un furo enorme para pasar a una persona para ver si hay algún. Entonces, si hay furos chiquititos, desde el ancho muy delgado como este acá, que tiene como 2.5 milímetros, una broca de 30 milímetros, se fura de 3 centímetros o menos quizás, abre un furo para pasar una herramienta de esa. Y una broca hoy para hormigón que con 30 milímetros no es tan cara cuanto, por ejemplo, una broca de 100 milímetros, que hay muchas que se necesita. Nosotros tenemos equipajes de cámaras de búsqueda y rescate hoy en el mundo desde de precios absurdos como $75,000 una cámara de búsqueda y rescate, o tenemos como ir a Home Depot en los Estados Unidos, una loja como Leroy Merlin, y comprar un equipamiento desse al costo de $300, $400, ¿cierto? Y si, pessoal, esto no muestra mi realidad, ¿tá? Yo hago de propósito, ¿sí? Esto no tiene nada a ver conmigo. Pero, y o que estou a dizer com isto? Usted com um valor muito curto, um orçamento muito apertado, consegue comprar um equipo desse que tem uma extensão como esta, que pode subir hasta 3 metros, como 9 feet. 10 feet, 10 or 9. Entonces temos uma câmera dessa de búsqueda e resgate que nos traz imagem HD, alta definição, certo? Temos como cambiar iluminação nela. Acá não dá para se mirar direito, pero temos como fazer isso, certo? Temos como fazer o zoom. Acá estou de cabeça abaixo, assim. Não está a mirar muito, pero enfim, eu estou a pensar que estou lá no vídeo. Desculpe-me. En la práctica, ustedes van a mirar que es un equipamiento muy efectivo, señores, muy importante. Tiene como un zoom de alta definición y se mira cosas chiquititas, como por ejemplo el nombre que va en código de barras, consegue mirar cada número que va en código de barras de alguna cosa, si necesita, y se va a espacios muy confinados. Es un equipamiento muy importante hoy. Si hay condiciones, por ejemplo, de una equipe pensar en comprar como $300, hay un equipamiento de buena definición con transmisión lateral de imágenes y tarjeta de memoria para 64 gigabytes, ¿cierto? O sea, y una autonomía de pila de un litio como para 2 días ligadas directo sin desligar la cámara. O sea, un equipamiento muy importante, muy liviano
liviano, leve. Porque, por exemplo, as câmeras de $75.000 são 2 cases, como este de acá, pero mais comprido para carregar a câmera. Este se faz assim e se põe ao bolso, ou à mochila, às costas, sim? É um equipamento muito prático, certo? Não se ocupa muito espaço, se pode carregar um resgatista tranquilo, sem pode se correr, pode fazer tudo, sim? E isso, nós temos também acá um mais. Não estou a vender nada, tá, senhores? Os dispositivos de movimentação da estrutura colapsada. Imagine que a situação hoje da estrutura se trabalha com coordenadas, certo? E como mirar a distância de 30 metros uma estrutura que está a mover-se? Isto, digo a você como físico, é impossível para os olhos humanos. Neste ponto, temos que usar a tecnologia mais adequada à nossa realidade financeira e à nossa realidade em campo. Então, o que hago? Eu tenho como em um trípode um equipamento de binóculos digitais ou uma câmera digital de vídeo com zoom bueno. E por que no trípode? Para que se fique parada, estabilizada. E a esta câmera estou a mirar um único ponto. E este ponto que estou a mirar, eu faço uma marcação com láser. Estão a ver? Neste ponto, por exemplo, se pongo a mirar, por exemplo, aquele ponto lá, este está aqui abaixo. Eu pongo lá, como eu digo, a altura da equipagem, de acordo para ficar naquele ponto. E acá neste ponto estou a mirar, supondo que seja acá. Porque se não tenho o trípode agora à mão, mas se coloquei este ponto à distância remota, estou a mirá-lo com um equipagem à distância. E verifiquei que o ponto está a mover-se com os binoculares digitais ou a câmera digital. Estou a mirar que o ponto que estava ao centro do vértice do cruzamento dos pontos está a mover-se. Significa que, por mais delgado que seja este tipo de situação, de movimento que se hace, pero o aparelho à distância, como uma regra a laser, está a mirar que está a dizer a mim que este ponto está a mover-se, ou seja, a estrutura está se movendo, saca tu homem de lá, ou então hace um escoramento, um apuntalamento ou um shoring system, certo? Senhores, são equipagens muito levianas em termos de valores. Este custa como $50. $50 na Home Depot, não? É uma ferramenta utilizada para construção civil, assim como todas as outras. Como eu disse a você, os objetivos são os mesmos. A ferramenta ou a tecnologia aplicada que se modifica, se cambia, certo? Nós temos equipagem de busca e resgate de mais alta tecnologia com os preços mais caros, mas podemos nos adaptar com coisas de venda de loja de material de construção, sim? E estou, como se diz, listado acá solamente para passar estes equipagens em trabalho de campo al tiro, como efectivamente em las missões de busca e resgate, quando passar por mim, todos vocês terão a oportunidade de manusear cada um desses equipagens e compreender seu uso correto, compreender seus recursos, compreender suas aplicações, compreender como vocês vão fazer para que um equipamento até então não conhecido se torne uma ferramenta familiar a você e se sacar todas as dúvidas a respeito de valores, de onde comprar, onde adquirir, como fazê-lo, certo? Onde buscar informações a mais, desde as ferramentas simples hasta os drones. Hoje, como eu disse, tenho contato com as pessoas da Suécia, da Alemanha, da Suíça também, como diria meu amigo, e do Canadá. Todas essas pessoas. E um brasileiro que hoje está em Miami, em uma das universidades de robótica mais avançadas do mundo.
Entonces tengo una equipe de personas que están listas a ayudarme a hacer todo lo que yo necesito, pero hoy lo que falta solamente para nosotros son los investimentos de firmas que puedan pagar por la demanda, no de venda de equipamento, pela produção, não, pelo desenvolvimento da tecnologia. Falta parceiros solamente para começar isso. O que hago há 2 anos poderia ter hecho em 6 meses, compreende? E com muito mais eficácia, porque hasta 2 anos, hasta hoje, os projetos estão muito atrasados, porque tenho como o software que faz a emulação no computador, como o movimento dos hexapods, dos equipagens que parecem aranhas que se movem na estrutura colapsada, pero tudo virtual. Não tenho nada físico porque não tenho como condições hoje de comprar os efetivos equipamentos, equipagens. As câmeras de busca e resgate hoje, como eu disse, são simples, pero temos como cambiar para sistemas infrarrojos e outras coisas mais. Só me falta hoje o incentivo às pessoas que falam. Eu tenho como financiá-lo e quero uma equipagem assim, está aí na mão. Eu te pido solamente um espaço de 6 meses, a sua carência, eu la sano, com o que você necessita, dentro do orçamento que você tem. Esta hoje é minha definição. E voltando para repetir 2 coisas para finalizar. A primeira, as pessoas dizem que a física não serve de nada ao mundo. E eu digo, a física abre a mente da pessoa mais que quizás as drogas. Eu nunca usei droga, pero penso que a física se leva a pessoa fora da Matrix, compreende? A pessoa consegue enxergar o mundo de formas que não sei, parece realidade aumentada ou ficção científica. E o último ponto, esse foi um dos 2, o último ponto é que hasta hoje, desde a antiguidade, a demanda de los serviços são os mesmos. Principalmente que é garantir a segurança da vida humana. Nossos objetivos hasta hoje de comodidade, de bem-estar, de medicina, todo este conhecimento só serviram para uma coisa: garantir qualidade de vida e prolongação da vida, certo? Então, os serviços nossos hoje seguem o mesmo ponto. Temos que garantir a condição de segurança e de prolongação da vida de quem estamos a resgatar. Então, empecem seu conhecimento, seus contatos, suas formas de buscar ao máximo se melhorarem e dar upgrade em seus conhecimentos. Porque uma coisa que você tem em sua cabeça hoje pode ser uma ferramenta mais utilizada do futuro, pode ser a revolução mundial. Como os drones que são caríssimos, que hoje estão sendo hechos a $1.500 e ainda lhes sobra dinheiro para cambiar outras coisas mais. Compreende? Então, acreditem principalmente que a ferramenta maior de los resgatistas são essas 2, o coração e a mente. E o resto são adaptações solamente. ¿Sí? Senhores, infelizmente minha tecnologia não me permitiu falar muito sobre as outras coisas mais modernas, mais bonitas, pero mi nombre é Cefas, sou certificado como instrutor por la NASA americana, passei por 12 academias de bombeiro renomadas por todos os Estados Unidos, mas outras 3 afuera desde a Europa. Hoje tenho como clientes meus que me contratam para instruções técnicas para equipos extremamente especializados em assunto de apuntalamento, as tecnologias e a parte de oficial de segurança. Tenho como Itália, Alemanha, França, Portugal, Canadá. Já dei aula em 2 pontos específicos para tratar de tecnologia brasileira, que é a adaptação, o gato de fazer uma coisa de uma forma que nunca se pensou em fazer antes, porque no Brasil nós damos um jeito de tirar leite de pedra. Então, compreenda que eu fui explicar como fazer certas coisas. E a parte da América do Sul toda, estou sempre a trabalhar buscando uma coisa: conhecer mais, porque sou muito curioso. Então, quando estou a ensinar, aprendo muito mais que você imagina. Muitos instrutores dizem: eu estou aqui para aprender, pero que não quer saber nada que você queira ensinar. Pero que eu digo: se há algo que sabes,
ensina-me, porque eu sou sedento de conhecimento. E creio que é a realidade que tem que ser aplicada a todos vocês que trabalham com resgate. Apropriem-se do conhecimento, que o conhecimento é a sua única segurança de que o protocolo será seguido e que você está listo para trabalhar em evento com terremoto, ou com uma estrutura colapsada, ou com o que quer que venga com um evento natural. O mundo está aí para provar que a evolução das espécies não diz que o mais forte ou o mais grande sobrevive. Não. O que se adapta melhor à situação sobrevive. Senhores, muito obrigado de coração.